E se os senhores derem uma pesquisada no artigo 62 da Constituição Federal, naqueles casos de urgência e relevância, existe uma limitação no parágrafo 1º, e o parágrafo 1º diz que não pode, de forma nenhuma, o Poder Executivo legislar, né, legislar por medida provisória nas matérias que eu estou citando, né, direito penal, direito processual penal, direito processual civil. Então, não tem como legislar. Como é que vem o legislador e faz uma lei, né? A Lei 14.195 de 2021, lá no artigo 4º, e coloca lá, né, numa lei, numa medida provisória. Agora, na verdade, o que aconteceu foi um jabuti, né? O que é jabuti? Jabuti é quando o projeto de lei, ou a medida provisória, nesse caso, a medida provisória 1040 de 2021, ela chegou no Congresso Nacional e o Congresso Nacional começou a enfiá-la no meio da lei, do projeto de lei, exatamente outros artigos que não estavam no projeto original, né? E esse artigo 44, então, passou a ser um projeto de lei aí, criado no próprio Congresso Nacional, chama-se Projeto de Lei por Conversão, é o chamado PLV, né? PLV. Então, lá na origem, não existia a previsão dessa matéria processual na Lei 14.195 de 2021. Então, dê uma olhada aí nessa Lei 14.195 de 2021, porque isso vai redundar uma série de judicializações, né? Várias ações chegarão no STF, com certeza, para que seja aí considerada essa questão da antinomia, né? Muito bem. Então, veja que essa lei, logicamente, tivemos aí outras leis, como, por exemplo, a Lei 14.181, a Lei do Superendividamento, né, que alterou o artigo 104 lá da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Essa Lei 14.181 de 2021, a Lei do Superendividamento, né, é uma lei interessante, uma lei boa, né, uma lei bem criada e tal, segue os ditames da Lei Complementar número 95 de 98, principalmente no artigo 7º. Mas depois veio essa Lei 14.195 de 2021, que eu ainda não entendi, né? Quanta coisa errada tem lá, quanta coisa contrária à própria Constituição Federal, há como previsão nessa Lei 14.195 de 2021. Então, deem uma olhada nessa Lei 14.195 de 2021 e analisem aí os erros que tem lá. Muito bem. Quanto à nossa aula presencial, parecia-me que voltaríamos esse mês agora, mas até agora não houve posição nenhuma, né? Em função até do que poderá acontecer depois daquela decisão jusrealista do STF, naquela DIN 6342, né, 6.342, aonde o STF entendeu que é acidente de trabalho, conforme prevê o artigo 18 da Lei 8.213 de 91, né? E a obrigação pelo acidente de trabalho de preservar, de diminuir o risco, é sempre do empregador, né? Como prevê o artigo 7º, inciso 26, para qualquer trabalhador urbano ou rural, como prevê a Constituição Federal lá no artigo 7º, risco do empregador. Então, acho que está por aí também, está, né, o grande risco, né, de algum professor ser contaminado aí pela Covid, e mesmo um acadêmico ser contaminado também, e aí tem as consequências jurídicas em função dessa obrigação que a faculdade tem com a integridade física dos acadêmicos. Então, por isso que está meio difícil, eu acho, esse retorno aí, essa aula presencial. Eu acredito que, embora previsto a partir do artigo 43 da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretriz e Base de Educação, né, Lei 9394 de 96, acredito que dificilmente voltaremos aí ao sistema presencial. Não sei qual é a opinião dos senhores, mas eu entendo que está difícil. Eu acho que não vai voltar, não. Acho que vai continuar aí nessa mistura, né? Estão querendo fazer aí aulas mistas, né? 10% vão para a sala e os outros 90% ficam em casa assistindo, até para caracterizar o sistema de aula presencial e tal. Até agora só tem discussões a respeito aí, nenhuma posição ainda totalmente definida, né? Muito bem. Tivemos também a questão do servidor público, né, na questão da responsabilidade, porque a faculdade ela exerce uma função pública, né? Ela exerce uma função pública, tanto que ela pode, quando
negar algum direito que seja líquido e certo, ser sujeito passivo aí no mandado de segurança, aquele remédio constitucional lá do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, que é regulado pela Lei 12.016, né? Os senhores já devem ter contato aí com os mandados de segurança, né? Temos um mandado de segurança muito interessante aí na questão dos cartórios, né? Os serviços notariais, que com certeza deveremos ter concurso aí daqui a pouco, e existe aí uma questão aí da obrigação desse concurso, como prevê um mandado de segurança, né? O mandado de segurança número 32.123. Então, o mandado de segurança número 32.123, por decisão jusrealista do STF, se faz obrigatório aí o concurso para cartorário, que é uma função pública, na verdade, o cartorário, o escrivão, aquele que é regulamentado pelo artigo 7º da Lei 8.935, de 94, exerce um agente público. Um agente público, embora exerça uma função extrajudicial, né, como prevê o artigo 236 da Constituição Federal. Então, vejam que isso é importante, essa questão, e o mandado de segurança exatamente quando há uma negativa por parte de autoridade pública, ou quem exerce uma função pública, de um determinado direito líquido e certo de qualquer cidadão, né? Então, diante dessa questão da responsabilização, que o STF também entendeu naquela DIN, aliás, aquelas ADINs, né? 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428, 6431, né? São todas as ADINs que tratam aí dessa responsabilização do agente público, como previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, bem como também no artigo 43, da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que temos vários entendimentos aí a respeito dessa questão quando tratamos de agentes públicos, né? Agentes públicos são aqueles que, na forma do que prescreve o artigo 2º, né? Artigo 2º da Lei 8429 de 92, 8.429 de 92, lei essa que, como os senhores já sabem, regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, a lei da improbidade administrativa, né? E também está previsto lá no artigo 2º, parágrafo único, da Lei 13.869 de 2019, que lei é essa? 13.869. É a lei que criou o crime de abuso de autoridade, traz lá a definição também. Mas, em resumo, agente público é aquele que está ligado, aí tem um vínculo com a administração pública, ou por ocupar um cargo público, né, ou por ocupar uma função pública, ou por ocupar um mandato público, né? O mandato público é decorrência do direito político previsto lá no artigo 14 da Constituição Federal e também regulamentado pela Lei 4.737 de 65, né? O nosso Código Eleitoral, e agora surgiu aí essa outra DIN, a DIN 6225, né? 6225, essa 6.225, essa DIN, ela reafirmou aí a questão da denunciação caluniosa eleitoral, né? É um crime previsto lá no artigo 326A da Decreto-Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral. Então, deem uma olhada lá no artigo 326A do Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 65, e vejam essa denunciação caluniosa eleitoral, que com certeza será um crime muito comentado a partir do ano que vem, quando tiverem aí, teremos aí as eleições de 2022, né? Mesmo semelhante aí o que acontece lá no artigo 339 do Código Penal, né? Artigo 339 do Código Penal, quando fala no crime de denunciação caluniosa. Então, guardem isso, né? Porque os senhores vão precisar lembrar, né? E essa DIN 6225 é que trouxe aí essa confirmação jusrealista
a respeito desse crime eleitoral.